Isaías 53, versículo 1 em diante. Se você pudesse colocar de pé, se não pode ficar sentado, tá? Se puder, porque às vezes a pessoa, né, está com alguma impossibilitação, né, tem dor na perna, às vezes precisa ficar sentado durante o culto até para poder conseguir ir embora. A gente fala assim, esse cuidado. Então, Senhor nosso Deus e Pai, quantos teus servos estão achando Isaías 53? Usa-me conforme o Pai da tua vontade, como o Senhor tem usado os teus servos até aqui. Agora é a palavra oficial da noite, culto Santa Ceia, para que cada um, meu Pai, seja fortalecido pela palavra do Senhor, pela inspiração do Divino Espírito Santo. Usa-me conforme a tua vontade, para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. 1 em diante de Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Amém. A igreja pode se assentar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Isaías aqui, nós conhecemos Isaías também como um profeta que foi o que mais profetizou acerca da vinda de Jesus. Por isso que ele é conhecido como o profeta messiânico, não é? E aqui ele fala, ele começa o verso 53 dizendo: quem creu em nossa pregação? Fala da incredulidade, né, de Israel, e também principalmente a época de Cristo, porque isso foi mencionado também no Evangelho, né? Lá na frente a gente vê isso. E a quem foi revelado o braço do Senhor, a obra do Senhor, o poder do Senhor, é Israel. Então foi revelado, o braço do Senhor, a obra do Senhor foi revelada a Israel, e Israel ficou marcado pela sua incredulidade. Não é? Você vai encontrar também Romanos, né? Menção que foi dito aqui por Isaías. Ele diz no verso 2: porque foi subindo como renovo perante ele. Perante ele quem? Perante Deus. Jesus foi subindo
como renovo perante Ele, perante Deus, como raiz de uma terra seca, uma terra incrédula, uma terra que estava ali, a gente pode dizer espiritualmente morta. Por isso que Ele veio para dar vida, né? Ele foi a raiz de uma terra seca, não é? E não tinha aparência nem formosura. Então Jesus, ele não tinha boa aparência e nem formosura, não é? Ele não tinha uma aparência boa, uma formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus não chamava atenção. Às vezes você vê Jesus nos filmes, né? Com os olhos azuis, cabelos louros, né? Não tem nada a ver com o judeu. Mas tudo bem, né? É um Jesus que eles criaram para chamar atenção e tudo mais. Porém, a descrição de Jesus na Bíblia era e é uma descrição de um homem que não chamava a atenção das pessoas. Nada havia nele que chamasse a atenção de alguém. Verso 3. Ele era também, o que é uma marca dele? Desprezado, e o mais rejeitado entre os homens. Olha só, hein? Esse é o Jesus, o nosso rei. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Tamanha oposição que Jesus enfrentou, não é? Às vezes a pessoa não presta atenção nesses detalhes, né? Homem de dores, quer dizer, de sofrimentos, que sabe o que é padecer. Jesus, ele soube como ninguém a sofrer, e muito, não é? E como um de quem os homens escondem o rosto. As pessoas escondiam o rosto de Jesus, por quê? Porque ele não atraía as pessoas pela sua beleza, pela sua aparência. Ele não atraía. Então as pessoas, elas, né, não eram atraídas por Jesus, elas escondiam o rosto de Jesus, porque também ele era uma pessoa, fala que novamente a palavra desprezada, uma pessoa desprezada. Ele era uma pessoa desprezada e dele não fizemos caso. Olha só a descrição do profeta Isaías. Quando a gente vai para a Bíblia e começa a analisar, principalmente Isaías 53, a gente vai observando como Jesus sofreu desde a sua vinda, desde o seu nascimento até a sua morte. Não é? Verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas enfermidades foram para quem? Para Jesus. Ele tomou elas, né? Fala assim, sobre si. E as nossas dores levou sobre si. Verso 4. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Quer dizer, as pessoas, elas pensavam que Cristo estava sofrendo porque ele estava merecendo, porque ele merecia, e nós sabemos que ele não merecia nada do que ele passou por nós. Mas as pessoas, quando olharam para Cristo, viram Cristo como um blasfemo, não é? Como um opositor, como um falso profeta, muitos, né? E assim pediram a sua morte. Olha só o que Jesus enfrentou por nós. Verso 5, acompanhe se você puder. Mas ele foi traspassado. O que significa essa palavra? Ele foi traspassado, ele foi atravessado em suas mãos e seus pés pelos cravos, que atravessaram as suas mãos e os seus pés. E a lança? A sua mãe? A lança furou o lado dele, né? Os cravos atravessaram as mãos e os pés, né? Porque ele foi fixado na cruz pelos cravos. Traspassado é... Exatamente. Né? Exato. Então, isso foi pelas nossas transgressões. Por isso, irmãos, que todo cristão, ele tem que prestar atenção no que Cristo fez por ele. Porque ele fez isso, ele passou por isso
pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, porque Ele mesmo pecado nenhum tinha, não teve, não tem, porque Ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado. Por isso que Ele tira, porque Ele não tinha pecado, não é? Então nós temos que pensar sobre isso. Ele foi moído, quer dizer, Ele foi destroçado por nós. Foi um sofrimento assim que às vezes nós podemos ver em alguns filmes, e a maioria dos filmes eles não expressam realmente o que foi a cruz. O filme do Mel Gibson, né, talvez aproxima da realidade do que Cristo sofreu. Foi uma coisa brutal, violenta, né? Ele sofreu como um criminoso por nós, sem ter cometido pecado nenhum. E fala novamente aqui, ó, no verso 5: Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Glória a Deus. Se hoje nós temos paz, é porque Cristo foi por nós castigado severamente, brutalmente, severamente, duramente, não é? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. A palavra aqui sarados é curados, né? Aqui pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados, curados. Fisicamente nós temos o poder da cruz como efeito sobre a nossa vida de cura física e da cura espiritual. E o que significa a cura espiritual? O perdão dos pecados. Se hoje nós temos acesso a Deus, é porque Cristo por nós morreu. Graças a Deus. Hoje nós não precisamos de ninguém mais para poder assim interceder por nós, como tinha o sacerdote, por exemplo, né? A morte de Cristo nos possibilitou a nós nos achegarmos a Deus, falarmos com Deus, e Deus nos responde. Efeito da cruz do Calvário. Hoje nós somos curados. Uma pessoa é curada no nome de Jesus, efeito da cruz. Hoje você prega o Evangelho, tem que se pregar sobre Jesus, porque só Jesus salva. Ele tem poder de curar a pessoa espiritualmente, perdoar a pessoa de seus pecados, para que ela não seja condenada. Então esse é o nosso Rei. Por isso o cristão não pode ficar complexado. Às vezes, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Jesus não tinha nada que agradava a ninguém, nem a sua aparência, mas Ele veio como Senhor. Ele não agradava os homens, mas quando Ele orava, os céus respondiam. Quando Ele falava, Deus operava, porque era Jesus Cristo de Nazaré. E aquelas autoridades, quando falavam, Deus não ouvia, porque estavam em pecado. Isso significa que Deus não vê a aparência do homem, Ele vê o coração. Amém. Aquele que foi rejeitado pelos homens, por Deus quando esteve na terra, era recebido, ouvido, respondido, direto e reto. Então, o Evangelho começa assim. Ele não é com uma aparência exterior, é interior. A gente tem que chamar a atenção das pessoas, não é pela beleza da nossa roupa. Isso não significa que nós temos que andar de qualquer maneira, não é isso. Mas eu digo assim, a pessoa, ela não pode pautar a sua vida, ela não pode basear a sua vida nas suas vestes, na sua beleza estética. Ela tem que basear a sua vida na sua obediência a Deus. Glória a Deus. Porque o crente obediente, Deus vai ouvi-lo quando ele clamar, não é? Deus vai trabalhar em sua vida, porque Ele é obediente. E hoje, irmãos, nós temos que vigiar, porque grande parte da igreja moderna preocupa-se mais com a estética aparente do que com o coração para onde Deus olha e vê. Glória a Deus. Isso é uma coisa séria. Nós temos que seguir a Jesus Cristo, porque Ele sofreu por nós.
Eu sei que às vezes é difícil, cada um tem os seus problemas, mas o importante, a boa notícia é qual? Cristo conhece os problemas de cada um. E quando a gente crê nele, ele está com a gente em todo e qualquer problema da nossa vida, para que o diabo não nos ataque de uma forma fatal. Isso é que é importante. Isso é que é uma bênção. É você saber que quem te guarda é aquele que não dorme, o guarda de Israel e da igreja de Jesus Cristo. Aquele que venceu a morte, que venceu Satanás e deu poder para a igreja também. A igreja é dele. Num tempo como esse em que nós vivemos, as pessoas falam da igreja como se a igreja fosse toda ela, corrompida, pervertida, e não é o que a Bíblia diz. É lógico que existe igreja pervertida, líderes pervertidos, sim, e muitos, creio, porém, nem todos. Nós temos que vigiar. Nós nunca podemos generalizar uma argumentação, uma pregação, certo? A igreja, ela tem a promessa de Cristo. Ele por ela morreu e vem também buscá-la. Ele vem buscar quem? A igreja. Amém. Porque a igreja é de quem? Eu sempre falo isso. A igreja é de quem? Jesus. Por que é dele? Porque ele a comprou com seu precioso Sangue. É isso. Então, quando a pessoa fala mal da igreja de Cristo, ela está atacando a Cristo. Muitas pessoas não sabem disso. Ficam aí na internet, falando coisas que às vezes não sabem, escandalizando, e vão pagar um preço caro. Porque nem todo mundo é ladrão, nem todo mundo é falso profeta, não é? A gente tem que vigiar com as palavras, né?